Desigualdades sociais e as agendas da pandemia em um município do Recôncavo Baiano, por Felipe Fernandes. Muitos foram os artigos publicados no boletim Ciências Sociais e o Coronavírus da Anpox, ABA, SBS, ABCP, Associação de Pesquisadores das Ciências Sociais das Religiões, SBPC, sobre o impacto da Covid-19 no cotidiano de moradores de grandes centros urbanos. Me proponho a contar aqui uma outra realidade, do impacto da pandemia em um pequeno município do interior do Brasil, São Félix, no Recôncavo Baiano, região que circunda a Baía de Todos os Santos. Considerada majoritariamente negra, tem influência das culturas africana e indígena. São Félix tem 14 mil habitantes, está nas margens do rio Paraguaçu, 110 quilômetros distante da capital do estado. A maioria da população é jovem, na faixa dos 25 a 34 anos, e a população adulta tem baixa escolaridade, com alta prevalência de analfabetos, apesar de 97,5% dos jovens até 18 anos frequentarem a escola. O município se divide entre sede e zonas rurais, e se separa do município histórico de Cachoeira pela Ponte Imperial Dom Pedro II, inaugurada no século XIX e importante atração turística. Em termos socioeconômicos, 51,5% da população vive com até meio salário mínimo e apenas 14,4% possuem ocupação com renda fixa. Como estou cumprindo o isolamento aqui, observo que a população é dependente de políticas sociais como Bolsa Família. Na última gestão de Dilma Rousseff, por exemplo, os moradores foram altamente impactados pelo fim do seguro-defeso, que complementava a renda das famílias ribeirinhas. Assim, o município é pobre e com baixos índices de qualidade de vida e de perspectivas para seus cidadãos, apesar da riqueza em termos culturais pela ancestralidade do candomblé, do estilo musical reggae e da cerâmica utilitária feita nas casas de artesãs e artesãos, dentre os quais alguns centenários, como é o caso de Dona Cadu. Foram tomadas medidas preventivas à pandemia desde março, e os 2 primeiros casos no município foram confirmados apenas em 2 de junho, com o primeiro óbito em 28 de junho. No início de maio, foram instaladas 3 barreiras sanitárias nas entradas do município, cortado por uma estrada que dá acesso à BR-101. Nas 3 primeiras semanas de monitoramento, a prefeitura apontou que 80 mil carros atravessaram o município, hipótese levantada para a chegada do vírus em São Félix. No final de maio, a prefeitura passou a realizar lives sobre a pandemia, as quais nunca foram amplamente acessadas, com um pico de 70 espectadores presentes para elogiar a gestão do prefeito, recentemente infectado. No início da pandemia, entre março e abril, a situação era de incerteza para a população mais vulnerável. Uma política necessária à população é a distribuição de cestas básicas e de sacas de legumes e verduras, incluindo raízes como aipim e inhame, interrompida sob o argumento de evitar aglomeração. Assim, o primeiro direito humano comprometido foi a segurança alimentar. Percebi que a solidariedade comunitária, pelo menos na vila em que resido, se tornou algo cotidiano. Trocas de diversas ordens, como cachos de bananas por peixe ou mariscos, ou mesmo de raízes por carne de caça, têm sido constantes. Eu ganhei abóboras, aipim e maracujá trazidos da zona rural por familiares de vizinhos. O único supermercado só assumiu medidas de prevenção no final de abril, como a exigência do uso da máscara e a higienização das cestas e dos carrinhos. Essas medidas foram sendo paulatinamente assumidas nos mercadinhos de bairro e no comércio local. Em maio, foi instituído o toque de recolher, que proibia qualquer circulação no município entre 20 horas e 5 da manhã, medida altamente controlada pela polícia local, que possui apenas uma viatura para todo o município. Se a segurança alimentar foi comprometida logo de início, a educação foi prontamente enfrentada. Em vez de um ensino remoto mediado por tecnologias digitais, optou-se pelo envio de um pacote semanal de fichas didáticas impressas. Assim, as famílias das e dos estudantes buscam, desde março, o pacote em datas e horários pré-determinados. E, como ouvi de algumas mães, sempre que foram buscar os pacotes, a escola estava vazia e não havia aglomeração que comprometesse o distanciamento social. Na vila em que moro, é comum o compartilhamento por 2 ou mais casas de internet de banda larga, que aqui ainda não possui cabeamento de fibra ótica, sendo a conexão mais lenta do que nas capitais e em cidades médias do país. Nas casas da vila, algumas têm computadores, sempre muito antigos e lentos,
e em casas com crianças é comum a presença dos tablets. Todos, adultos e adolescentes, possuem celular com dados móveis e acessam diariamente redes sociais e aplicativos de comunicação. Os fuxicos sobre a pandemia viralizaram por esses meios. Mesmo os adultos analfabetos utilizam amplamente essas redes, e é comum eu perceber mensagens pedindo que eu grave um áudio lendo um texto ou interpretando algum edital, como foi o caso do recente cadastramento de artistas e de grupos culturais para o recebimento de auxílio emergencial. Neste período, não recebi relatos de violência doméstica ou de carga de trabalho extra para as mulheres da vila. Essas apontaram o isolamento social como bom, pois estimulou a interação em família. Além disso, na vila, as casas compartilham parede e qualquer notícia, especialmente de violência, circula rapidamente. Através das redes de fuxico, temos mapeados os casos de violência conjugal e a intervenção comunitária impede quaisquer apagamentos ou silenciamentos. Cabe lembrar que a vida aqui é muito ruidosa. As brigas são barulhentas, o volume da televisão e dos equipamentos de som é altíssimo, incluindo os carros equipados com caixas de som que concorrem entre si, desde as primeiras horas da manhã até o final da tarde, também nos fins de semana. O grande escândalo da comunidade foi o divórcio do casal composto de um Rastafari e uma evangélica, que abandonou o marido sem quaisquer estruturas e levou embora todo o auxílio emergencial da família, o que o obrigou a dormir em uma casa de pesca sem paredes, passando frio e fome. Acompanhei bastante as lives sobre a situação da pandemia em África. Aqui, me parece haver uma situação parecida, pois é comum a cultura das feiras livres e as casas não são tão pequenas que a rua se torna, principalmente no entardecer, uma extensão das casas das pessoas. Acredito ser impossível, neste contexto, pensar em uma política de isolamento social como a divulgada pela mídia, que toma como modelo uma base urbana e de camadas médias. Como apontou uma vizinha, o estoque de alimentos é impossível nesta comunidade, pois aqui circula pouco dinheiro. As poucas propostas de lockdown tiveram pouca adesão, pois são famílias de 5 a 6 pessoas que precisariam ficar trancadas em uma casa de 25 a 30 metros quadrados. Isso tem condenado a população a uma extrema vulnerabilidade ao vírus, que atinge números alarmantes, sobretudo após o festejo de São João, que, mesmo desencorajado pela prefeitura, parece ter sido responsável pelo aumento exponencial de casos. Em meados de julho, alcançamos 156 casos monitorados, 18 suspeitos e 51 confirmados, 26 recuperados e 2 óbitos. Como contribuição à comunidade, tenho produzido podcasts e vídeos que faço circular nos grupos virtuais, privilegiando a imagem e o som em razão dos adultos analfabetos à minha volta. O primeiro viralizou no início de abril, gerando revolta na prefeitura. Entretanto, o impacto foi positivo, pois, após a divulgação, se passou a publicar os boletins epidemiológicos. A prefeitura tem enfrentado o negacionismo e a desinformação da população com uma política policialesca. Os fuxicos sobre pessoas contaminadas e outras denúncias infundadas têm sido ameaçados pela prefeitura de processo judicial. Mas é importante destacar que os boletins epidemiológicos são pouco compreendidos pelas pessoas da vila. Por isso fiz um vídeo explicando detalhadamente o boletim e sugerindo um método de acompanhamento dos números. No momento, quaisquer sintomas, mesmo os leves como dor de garganta ou desconforto respiratório, geram uma notificação. Somente nas horas durante a escrita deste texto foram confirmados 15 novos casos. Aqui, vejo quanto há um abismo entre as agendas políticas da pandemia e seu descolamento da realidade. De um lado, as agendas políticas das esquerdas e movimentos sociais fazem pouco sentido para este contexto. Por outro, vejo pouca compreensão local sobre os riscos que esse vírus representa, pois não basta a difusão da informação sem a tradução cultural para o contexto local. Enquanto isso não acontecer, continuaremos usando nossas máscaras, não com o intuito de criar uma barreira física ao vírus, mas para respeitar as ordens que vêm de cima, da mídia, da medicina ou dos governos.